Em Connecticut, um advogado chamado Billy olha pela janela e uma caravana de ciganos está chegando à cidade. Depois de reclamar um pouco, ele vai ao banheiro para conferir o seu peso. Embora estivesse de dieta, seu peso continuava o mesmo, na verdade até engordou, pois estava com 136 quilos. Sua esposa Randy perguntou sobre o seu peso e ele mentiu, dizendo que era o mesmo da semana passada. Depois de um café da manhã com sua filha Linda, ele vai ao tribunal para defender seu cliente. Um chefe da máfia chamado Rich, que é um homem extremamente perigoso e assassino que deveria estar na prisão, mas Billy prova que não há evidência suficiente e ganha rapidamente o caso. Depois de comemorarem comendo e bebendo, Billy vai para o seu escritório de advocacia e descobre que a caravana de ciganos agora está bem na frente do parque. Todos parecem se divertir com música e jogos e Billy sobe as escadas para o seu escritório, o que deixa extremamente ofegante, e o seu chefe diz que ele precisa emagrecer para melhorar isso, porém o leva até a janela e mostra uma cigana dançando, dizendo para ele oferecer 50 centavos e pedir para ela levantar a saia, mas Billy não gosta da ideia e parece que a garota mesmo de longe ouviu isso. E quando Billy deixa o escritório, ele encontra o juiz Hostinger, que não está muito feliz com os ciganos em sua cidade e pede para que a polícia os expulse. O xerife Hopley também, seu amigo, finalmente o faz e assim informa ao juiz que os ciganos alugaram terreno no local. Antes de partir, Gina se aproxima de Billy, tira uma moeda do seu decote antes de levantar sua saia de maneira bastante provocante. No entanto, ela levanta o dedo do meio e cospe no chão e volta para sua família, provando que estava ouvindo o que eles disseram. À noite, Billy e Randy vão a um restaurante para celebrar sua vitória com alguns amigos, mas Randy leva seu marido embora na hora da sobremesa. Durante a viagem, sua esposa diz que ele tem compulsão alimentar e tem que parar de pensar em comida, e para tentar distrair, tenta fazer um carinho nele para ele tentar pensar em outra coisa. Enquanto isso, na farmácia, o chefe cigano, Tatsu, e sua senhora cigana estão comprando remédios. Ela está com frio e sai para pegar o seu casaco no carro, mas ao atravessar a rua, Billy está distraído com os carinhos de sua esposa e não vê a mulher e a atinge. E como os ferimentos são graves, ela morre naquele momento. No dia seguinte, Billy aparece na audiência e Hopley testemunha que Billy estava sóbrio e dirigindo dentro do limite de velocidade. Então o juiz decide que a morte da senhora cigana foi puramente acidental e livram o advogado, e Hopley e Halsey estão na verdade mentindo para ajudá-lo. Billy se livrou da punição e da cadeia, só que do lado de fora, Tatsu não está feliz. Se aproxima de Billy, toca no seu rosto e diz a palavra magrinho e vai embora com uma cara estranha. E dias depois, Billy verifica seu peso e já fica chocado ao ver que está com 128 quilos, apesar de não fazer sentido porque nunca parou de comer. Mais tarde, Billy vai jogar golfe com os ricaços da cidade, que inclui o juiz e o médico, e eles percebem que ele começou finalmente a emagrecer. No vestiário, Hostin pede a Mike, o médico da cidade, para verificar algo estranho que está crescendo na sua pele bem no meio do seu peito. Mike culpa o estresse e inclui aplicar uma pomada. Billy verifica seu peso novamente e surpreendentemente já perdeu mais 2 quilos apenas aquela manhã. E no banho fala com o juiz, que diz a Billy que o tal cigano Tatsu se aproximou dele no dia do julgamento e o tocou bem naquele local onde está parecendo estranho, mas não ouviu ele dizer nada. E os dias continuaram a passar. Billy surpreendentemente perde mais 20 quilos em apenas uma semana, e isso está acontecendo rápido demais. Sua esposa está começando a se preocupar que possa ser um sinal precoce de um câncer e ele precisa ver o doutor da cidade. Billy faz alguns exames e Mike analisa os resultados, porém ele está perfeitamente saudável, ainda mais que um atleta, apesar de ingerir muita comida gordurosa. Billy precisa ir ao alfaiate para trocar suas roupas, que tira suas medidas, mas incrivelmente as medidas são diferentes do que Billy disse para ele mais cedo naquela manhã. Então ele sobe na balança e tem outro susto por ter perdido quase 10 quilos apenas aquela manhã. Quando o alfaiate pergunta qual é o segredo, Billy responde que ele não gostaria de saber o método. Naquela noite, Billy come uma quantia enorme de comida e compulsivamente, já que aparentemente comer faz ele perder peso. Linda se preocupa com seu pai e fica tão chateada ao ver ele daquela forma que corre para o seu quarto, e Billy continua a comer. E mesmo sua esposa o repreendendo, Billy diz que esqueceu de almoçar no escritório e perdeu mais 5 quilos por causa disso. Então ele acredita que deve comer para manter o peso. Ele ainda culpa sua esposa pelo acidente, mas ela aponta
conta que ele não reclamou na hora. Billy se encontra com Mike e explica que consultou um especialista e incluiu que Billy não tem vermes e nem nenhum problema de digestão. Então, ele teria que ir para uma clínica especializada. Billy percebe que a esposa de Rostin, Leda, está comendo sozinha e parece muito triste. Então, Mike diz que o juiz está fora, em uma cidade, cuidando de sua irmã. No entanto, Billy sabe que Rostin não tem nenhuma irmã e depois do jantar, ele vai até a casa do juiz. No início, sua esposa mente e diz que seu marido está fora visitando parentes, mas quando Billy fala da sua perca de peso insana, Leda sabe muito bem que ele também foi tocado por Tatsuo e explica que seu marido está em uma clínica para tratar uma condição de pele, pois quando Tatsuo o tocou, sussurrou uma palavra que apenas ela ouviu e ele disse lagarto. E desde então, a pele de Rostin tem criado escamas e sua mão se transformado em uma garra. Leda acredita que isso é uma maldição terrível, mas por enquanto Billy é cético. Só que Leda começa a surtar, pois acha que foi culpa dele ter essas maldições, e Billy vai embora depois que Leda joga bebida alcoólica nele. Então, atrás de respostas, Billy liga para Rich, um mafioso, para perguntar se maldições ciganas são reais. Rich pergunta à sua mãe italiana sobre isso e ela confirma que são reais sim, e explica que apenas a pessoa que lançou a maldição pode removê-la. Então, na tarde seguinte, enquanto Randy está levando seu marido à clínica, ele conta sobre a maldição. Mas sua esposa também é cética, só que quase bate em um caminhão na estrada e desvia a tempo. Nos próximos dias, Billy fica na clínica e os médicos o submetem a dezenas de testes. No entanto, os resultados são sempre perfeitos, então eles não conseguem explicar o que está acontecendo. Na verdade, para eles, acham que Billy é um fenômeno. Mas o advogado fica entediado e sai da clínica por os resultados não ser satisfatórios e vai visitar Hopley, que também foi amaldiçoado. E agora sua pele está coberta de lepra e Hopley dá uma arma a Billy e pede para ele vingar os três, pois foi o velho que lançou a maldição. Mas Billy se recusa, dizendo que precisa de Tatsuo para remover a maldição. E quando o xerife fica exaltado, Billy foge da casa e ouve o disparo da arma dele, que significa que Hopley desistiu. Billy chega em casa e vê o médico Mike saindo de sua casa e ele começa a suspeitar que seu amigo e sua esposa têm um caso. Sua esposa tenta convencer ele a voltar para a clínica e Billy explica que não está doente e sim amaldiçoado, gritando com ela que está literalmente sendo apagado da existência. Billy contrata um detetive que rastreia a caravana cigana e informa que eles estão indo para a costa do Maine. Quando Billy volta para casa, Randy e Mike estão discutindo de novo a possibilidade de tomar medidas legais para ele voltar à clínica à força. Billy então percebe algo estranho entre os dois e mente que vai voltar para a clínica, mas na verdade ele dirige até o Maine para encontrar os ciganos. Quando ele chega ao acampamento da caravana, está completamente vazio, então ele vai até o corretor de imóveis e o corretor explica que todo mundo está procurando Billy e tem até um cartaz atrás dele. Então, se ele quiser informações, terá que pagar, senão o corretor ligará para sua esposa. Depois de comprar o silêncio do sujeito, Billy vai para um hotel e escuta um anúncio de uma feira cigana. Ele então vai até essa feira e encontra Tatsuo e Gina, que estão em uma apresentação. Porém, o velho vê Billy e diz que ele irá emagrecer 10 quilos a cada semana até o dia que ele desaparecer. E estão vendendo bonecos doentes dele e dos seus amigos corruptos. E Gina, naquele momento, joga um boneco em Billy e depois começa a persegui-lo pela feira. Billy foge e é resgatado por Rostin, que a pele agora está coberta por escamas, e eles conseguem escapar. No entanto, Rostin está dirigindo rápido demais. Ao chegar à ponte, vê um caminhão de bombeiros dirigido por Tatsuo e Rostin tenta parar o carro, mas é impossível. O caminhão os atinge e do outro lado, um ônibus escolar também é dirigido pelo cigano e bate bem no meio do carro. Mas Billy acorda, revelando que isso tudo foi um pesadelo. Preocupado, ele tenta ligar para Rostin, mas Leda, sua esposa, atende e diz que seu marido, infelizmente, sofreu um acidente e morreu. À noite, Billy segue aquela estrada que pegou a dica e eventualmente encontra o acampamento dos ciganos. Gina o vê e já o chama de demônio, mesmo Billy mostrando que é um esqueleto quando levanta sua camisa. Tatsuo jura que nunca removerá a maldição, então Billy, desesperado, cai de joelhos e começa a
a implorar. Mas Tatsuo apenas o empurra e diz que se ele não for embora, as coisas irão ficar ainda piores para ele. Então, furioso, Billy diz que lançará uma maldição nos ciganos com a maldição do homem branco da cidade. Todos os ciganos começam a rir dele, pois isso não existe, e como Billy se recusa a sair e levanta a mão dizendo que está amaldiçoando os ciganos, sua filha Gina pega uma pedra e perfura a mão dele. Só que mesmo assim, e com muita dor, ele ainda lança a maldição de um homem branco da cidade. Billy corre de volta para o hotel e enfaixa a mão, mas precisa de ajuda, e ele chama Rick, o mafioso, que envia um médico de confiança, mas ele tem que manter a boca fechada. O médico enfaixa a mão dele e dá alguns remédios, mas não há nada que ele possa fazer, apenas cuidar da ferida e parar com essa dieta maluca. No dia seguinte, Rich vai visitar Billy e nota que ele está pesando menos de 50 quilos. E determinado em ajudar Billy, já que ele pode o livrar da cadeia futuramente, ele furtivamente entra no acampamento dos ciganos e no meio da noite envenena todos os cachorros, deixando um bilhete pedindo para eles removerem a maldição. Depois ele para em um posto de gasolina e paga para um dos seus capangas para avisar se os ciganos irão mudar de local ou não. E no dia seguinte o rapaz iria avisar para todos onde os ciganos estavam indo, mas é emboscado por Gina e seu marido. Enquanto isso, Rich recebe as caixas com armas para dar continuidade ao plano, porém Billy vê o seu carro do lado de fora com a mensagem dos ciganos. E quando olham para dentro do banco da frente, encontram o corpo do rapaz morto e há uma cabeça de uma galinha na boca dele com a palavra nunca na testa em resposta ao bilhete de Rich. Furioso com isso, Rich diz que buscará vingança, pois eles não sabem com quem estavam lidando, e à noite o mafioso se infiltra no acampamento dos ciganos e derruba o marido de Gina antes de abrir fogo. Alguns ciganos são mortos, outros veículos são destruídos e um até explode, então Rich empurra o marido de Gina à frente na escuridão. Os ciganos pensam que é o inimigo, então eles abrem fogo e acabam atirando no marido de Gina e o matam ali mesmo. E depois o grupo encontra um bilhete no corpo vindo do homem branco da cidade, percebendo que estão em guerra. No dia seguinte, a polícia vai ao acampamento investigar e o mafioso finge ser um agente do FBI para tentar falar com Gina. Convence ela a segui-lo até o celeiro, pois, segundo ele, um homem branco da cidade está por lá, porém no celeiro ele empurra Gina. Era apenas uma armadilha e joga um líquido em seu rosto, fingindo ser ácido, mas está mentindo para apavorar a garota. Porém, furiosa, ela tenta se defender e Rich acerta sua cabeça e derruba. Nesse momento, Billy aparece e pede para Rich parar com isso, então Rich coloca um jarro de ácido real em sua testa e deixa uma mensagem para Tatsuo, para o velho encontrar Billy no farol para remover a maldição. Depois que os homens vão embora, Gina cuidadosamente tira o vidro de sua testa e depois volta para o seu. E 2 horas depois, Tatsuo finalmente vai até Billy. Ele entende que essa guerra não levará a nada e para mais ciganos não morrerem por causa disso, ele irá remover a maldição. No entanto, Billy ainda pode morrer e ele deve transferir a maldição para outra pessoa. Então Tatsuo esfaqueia sua mão e faz o sangue escorrer e pingar em uma torta, dizendo que a maldição está no recheio. E Billy deve alimentar outra pessoa com ela e assim receberá a maldição, e a pessoa que comer a torta terá uma morte horrível. Mas o velho também avisa, se ele quiser parar com o sofrimento, é só comer um pedaço da torta. Então antes de ir para casa, Billy liga para sua filha e diz para ela passar a noite na casa de sua amiga, pois precisa resolver uma coisa. Algumas horas depois daquela noite, Billy retorna à casa, parecendo mais saudável, e dá a torta para sua esposa como vingança por acreditar que ela estava o traindo com o médico. Na manhã seguinte, Billy acorda e fica satisfeito ao encontrar o corpo em decomposição de sua esposa ao lado, pois o velho estava dizendo a verdade e sua esposa teve uma morte horrível, e ainda Billy beija a boca dela para saborear o açúcar. No entanto, quando ele desce as escadas, descobre que Linda, sua filha, já voltou e disse que resolveu o problema com sua mãe, e que tudo estava bem, e também comeu um pedaço da torta. Depois ela sai para a escola e Billy se sente tão culpado por sua esposa não ter o traído e ter sido apenas uma confusão, e pensa em comer a torta também. Mas nesse momento, Mike, o médico, aparece para verificar a família, e assim Billy realmente descobre que sua esposa estava o traindo esse tempo todo. Então, querendo
querendo mais vingança, Billy o convida para tomar um café e comer um pedaço de uma torta deliciosa, porém amaldiçoada. Terminando assim A Maldição, um filme de suspense de 1996, e eu espero você no próximo vídeo.